Exemplo 1. Então queremos encontrar o limite de seno de 2x sobre x quando x tende a zero. Bom, o que a gente sabe aqui? Que é um limite fundamental que é próximo. A gente sabe que o limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Sabemos que o primeiro limite fundamental é esse aqui. Então é algo parecido aqui, né? Então, para consertar esse 2x aqui, a gente vai chamar esse 2x de u. Então, a gente vai fazer u igual a 2x. Certo? Mas se u é igual a 2x, então, quem é x? Passo o 2 dividindo, isso é u sobre 2. E quando se o x vai para zero, o u vai para onde? Vai para 2 vezes 0, que é 0. Ok? Então, o limite para x tendendo a zero de seno de 2x sobre x, isso é o limite para u tendendo a zero de seno de u sobre... Aqui eu tenho x, então no lugar do x vai ficar u sobre 2. Então como que fica agora? Bom, eu tenho então uma divisão de frações, então isso é o limite para u tendendo a zero. Então, preservo a primeira, que é seno sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso é 2 seno de u sobre u. Ok? O 2 está aqui, né? Então, eu posso tirar ele para fora, que é uma constante, não depende de u. 2 limite para u tendendo a zero de seno de u sobre u. Bom, pessoal, outro detalhe, né? Se eu tenho aqui seno de x sobre x, com x tendendo a zero, seno de u sobre u, com u tendendo a zero, seno de h sobre h, com h tendendo a zero, seno de y sobre y, com y tendendo a zero, é sempre igual a todos os outros limites, né? Não importa a variável aqui, o que importa é aqui, seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa quando essa coisa vai para zero. Não importa o nome que eu dou para essa coisa, seja x, seja t, seja u, seja qualquer uma dessas coisas, tá? E esse limite é 1, ok? Então, como esse limite todo aqui é 1, então isso é 2 completamente, tá? Então isso é 2. Então o resultado desse limite é 2, ok? Usando o limite fundamental aqui. E agora esse tipo de limite, né? Exemplo 2, o limite de seno de 3x sobre seno de 4x quando x tende a zero. Bom, aqui então eu tenho seno sobre seno, não tenho o seno de x sobre x. O que eu posso fazer? Que tipo de artifício eu posso fazer para aparecer o mesmo elemento que está sendo aplicado aqui? Então eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Então, olha só, o de cima então tem seno de 3x, então tem que aparecer dividindo a mesma coisa que está dentro do seno. Então eu vou dividir por 3x. Só que se eu faço uma coisa, eu tenho que manter. Então se eu tenho 3x, seno de 3x, eu tenho que manter o seno de 3x. Se eu dividir por 3x, para equilibrar eu tenho que multiplicar por 3x. Ok? E é a mesma coisa aqui embaixo. Se eu tenho seno de 4x, então eu quero dividir por 4x para ser a mesma coisa que está dentro do seno aqui. Mas se eu dividir por 4x, eu tenho que multiplicar por 4x. Ok? Então esta parte aqui eu vou utilizar. E esta aqui eu vou simplificar. Tá bom? Então vamos ver como que fica isso. Então isso aqui fica limite para x tendendo a zero de seno de 3x sobre 3x dividido por seno de 4x sobre 4x. E aí aqui vai ficar vezes o x deste divide pelo x deste, vai ficar 3 sobre 4. Ok? Bom, então vamos lá. Limite do quociente dos limites. E esse aqui é uma constante, então ela pode pular para fora, né? Ou seja, o limite do produto é o produto dos limites. Então vai ficar limite dessa parte vezes limite desta, mas essa não depende de x, então o limite dela é ela mesma. Então vai ficar 3 sobre 4 vezes o limite, né? Aí limite do quociente é o quociente dos limites. Então vai ficar limite para x tendendo a zero
de seno de 3x sobre 3x e limite para x tendendo a zero de seno de 4x sobre 4x, certo? Usando o primeiro limite fundamental aqui, eu tenho então 1. Aqui eu também tenho, pelo primeiro limite fundamental, 1, né? Porque é só fazer a mudança de variável u igual a 4x. Então vai ficar u igual a 4x aqui. Então vai ficar seno de u sobre u quando u vai para zero. Porque se o x vai para zero e u é 4x, então u também vai para zero. Então eu vou ficar com 3 sobre 4. Esse é o valor deste limite.